Boa tarde, amigos. Vamos retomar o estudo do Evangelho, iniciando com a prece. Vamos assim, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, nos conectando com a espiritualidade amiga que se faz presente com Frei Fabiano de Cristo e vibrando amorosamente por nós, por nossa família, pelos nossos irmãos que se encontram nos hospitais, nas ruas e por aqueles que se encontram desesperançados. Que Deus, em sua infinita bondade, possa amparar a cada um de seus filhos e nos fortalecer, Pai, na fé e na confiança em Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino, e seja feito, Pai, a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos da prática e do pensamento de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. O capítulo que nós vamos estudar hoje é o capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos, perdoar para que Deus vos perdoe. E ele nos fala: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Está em Mateus, versículo 5. Se perdoardes aos homens as ofensas que vos fazem, também vosso Pai Celestial vos perdoará os vossos pecados. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai vos perdoará os vossos pecados. Está em Mateus, versículos 6, 14 e 15. Se vosso irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. Se te ouvir, ganhado terás a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não. Te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7 vezes. Está em Mateus, versículo 18, 15, 21 e 22. Então, vamos parar um pouquinho para conversar sobre esse trecho. Quantas vezes deixamos crescer o abismo junto àqueles que nos magoam por conta do nosso orgulho? E Jesus nos fala: se vosso irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente. E lembro-me de ter estudado anteriormente sobre a simplicidade das crianças. Pensem se nós nos conduzíssemos pela simplicidade da criança, sofreríamos bem menos. Bastava um dedinho para ficar tudo bem. Deveríamos nos espelhar mais nas crianças e começar a expor nossos sentimentos de uma forma sincera, simples e sem melindres. E continuando, o Evangelho nos diz: a misericórdia é o complemento da mansuetude, pois os que não são misericordiosos também não são mansos e pacíficos. Ele consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. O ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação e sem grandeza. O esquecimento das ofensas é próprio das almas elevadas, que pairam acima do mal que lhes quiseram fazer. Uma está sempre inquieta, é de uma sensibilidade sombria e amargurada. A outra é calma e cheia de mansuetude e caridade. Infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei. Porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão pelas suas faltas, se ele mesmo não perdoa aos outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limite. Quando diz que se deve perdoar ao irmão não 7 vezes, mas 70 vezes 7, ele nos diz que temos que perdoar quantas vezes for necessário. E aí, parando um pouquinho para conversar, nós não somos perfeitos. E como exigimos perfeição dos outros? Somos benevolentes para com as nossas imperfeições e tão intolerantes para com as faltas dos outros.
Pedimos todos os dias, através da oração do Pai Nosso, perdão a Deus por nossas faltas. Porém, impomos a nós mesmos, nesta oração, uma condição. Perdoa as nossas dívidas à medida em que aprendemos a perdoar os nossos devedores. Ou seja, todas as vezes que dizemos não vou perdoar o que ele me fez, estou falando para Deus que eu não sou merecedor de uma nova oportunidade. E tantas são as oportunidades que Deus nos dá para corrigir os nossos erros. Imagine se nos virasse as costas e se nos confinasse ao inferno que plasmamos para nós no momento em que nos voltamos contra o próximo e contra Deus. Então vamos parar para refletir para quem na verdade está sendo o perdão. E aí, voltando ao Evangelho, ele nos diz que o perdão, ele nos liberta, né? Nos liberta dos outros e de nós mesmos, as nossas dificuldades. E continuando, mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande e nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. A outra é quando o ofendido ou aquele que assim se julga impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita, em vez de acalmar. Se estender a mão não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vede quanto sou generoso. Nessas circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera, de uma ou de outra parte. Não, isso não é generosidade, mas apenas uma maneira de se satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aquele que mostra mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade, é verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. E pensando um pouquinho sobre esse trecho, né, ele nos dá a entender quais são as verdadeiras características do perdão. E quais são elas? Né? Esquecimento do mal, perdoar é esquecer, porque quando cultivamos em nós a lembrança, ainda não conseguimos perdoar. Não vibrar pelos insucessos do ofensor, não desejar que ele passe por situações difíceis para provar do mesmo remédio amargo que nós estamos provando. Muitas vezes a gente impõe isso, né? Queria que ele passasse pela mesma situação, aí ele vai entender, mas é um erro. Auxiliar, estender a mão e ser delicada com aqueles que nos magoaram. Não é fácil, mas requer um exercício e principalmente a predisposição, que é o fator mais importante, estar disposto, né? E pensar que o maior beneficiário do perdão não é, como parece, aquele que o recebe, mas quem o está concedendo, somos nós. Pois o perdão restabelece a paz íntima, preserva a nossa saúde e proporciona a alegria de transformar um adversário em um verdadeiro amigo, um irmão. E para elucidar um pouquinho o trecho do Evangelho, trouxemos novamente o texto extraído do livro Jesus e o Evangelho, psicografado por Divaldo e pelo espírito de Joana, o item 11, que ele faz uma reanálise do Evangelho. O capítulo se chama Reconciliação. E aí eles nos falam, eu vou pegar um trecho desse capítulo porque ele é bastante extenso. À luz da psicologia profunda, o perdão é a superação do sentimento perturbador do esforço, das figuras de vingança e de ódio, através da perfeita integração do ser em si mesmo, sem deixar ferir pelas ocorrências afungentes dos relacionamentos interpessoais.
tem um significado mais que periférico, o de aparência social, representando a permanência da tranquilidade interna ante os impactos desgastantes externos que sempre aturdem quando o indivíduo não está forrado de segurança nas próprias realizações, nem confiante na correta execução dos programas que exigem desafios através de provas compreensíveis diante dos obstáculos que se encontram pela frente. Quando alguém se detém na mágoa ou na queixa, ressumando a amargura ou desconforto moral por ocorrências desagradáveis, que dizem respeito à sua forma de comportar-se espiritualmente em fidelidade aos princípios abraçados, encontra-se distante da própria mensagem que lhe deveria impregnar de tal forma que não haveria campo para a instalação desses conflitos morbosos. A autoconsciência identifica todas essas ocorrências e supera-as por significarem relações de pessoas e grupos psicologicamente na infância dos seus interesses, ainda vinculada aos jogos da ilusão, disputando-se primazias e projeções sem qualquer sentido profundo. Nesse aspecto do perdão, projetam-se os resultados do ressentimento para outras experiências fora da matéria ou em futuras reencarnações. Quando os litigantes continuam imantados uns aos outros sem que se facultem oportunidade de libertação, enfermando-se reciprocamente ou permanecendo em pesadelos conflitos internos, quão sacrificiais e inúteis. Não raro, na gênese de muitas psicopatologias, encontramos a presença de cobradores espirituais. Embora desvestidos de roupagem física, permanecem em lamentável situação de vingança, em terrível transtorno mental, gerando dilacerações psíquicas naqueles que os oferecem e não tiveram tempo nem oportunidade ou interesse para reabilitarem. Então, parando aqui para ter uma pausinha, o que ele está falando? Aqueles a quem eu neguei o meu perdão, né? Aqueles a quem eu ofendi, não é porque já não estão aqui no mesmo ambiente que nós que vão deixar de nos cobrar. Então, reconcilia-te enquanto estão no mesmo plano, porque depois ficará muito mais difícil. Quantas vezes passamos por situações e vemos irmãos passando por dificuldades de tantos anos e tantos arrastando o ódio, o rancor e a mágoa. Por quê? Porque em algum momento se negaram a perdoar. E o outro também negou o perdão. Então, esses embates demoram anos, milênios. E para quê? E por quê? E continuando, ele nos diz: esses combates insanos arrastam-se por dezenas de anos a fio, sem ocorrer que, enquanto afligem, se felicitam, prolongando situações dolorosas sem qualquer benefício pessoal. Tais fenômenos obsessivos são muito mais expressivos e complexos do que parecem na visão da doutrina psíquica, que temam por encontrar nos cérebros e nos mecanismos orgânicos apenas a psicogênese dessas enfermidades mentais, comportamentais e psicológicas. Felizmente, a moderna psicologia profunda, mediante a visão transpessoal, elimina toda a sombra do indivíduo e da coletividade, identifica as causas reais desses distúrbios decorrentes de processos mentais enfermiços que a morte não eliminou. Sem nenhuma dúvida, em face dos processos que decorrem das ações morais, o ser se faz herdeiro da necessidade de superar os erros e agressões às leis, incumbindo nos refolhos íntimos os mecanismos reparadores, entre os quais se encontram as alienações mentais, não obstante também
Escrevam os delitos contra todas as vidas que passam na sua insânia a exigir reparação pelo sofrimento, impondo-lhe perseguições impiedosas, qual ocorre nas paisagens terrestres entre aqueles que se odeiam. A morte do corpo não libera o espírito das paixões nobres ou inferiores que lhe tipificam a conduta natural. Antes, amplia-lhe o campo da vivência, porque desvestindo-se dos limites impostos pelo corpo, concede mais espaço para as ações que são compatíveis com o seu nível evolutivo. Ou seja, quando ele se desprende do corpo, ele sente a liberdade do espírito dentro do seu grau de evolução, né? Deus o permite como ensinamento para algozes e vítimas que se devem amar antes que se agredir, desculpar e conceder ensejo à reparação, sem permitir o domínio da sombra que aturde e infelicita. Jesus sempre enfrentou situações de tal monta, procurando esclarecer o perseguidor e dignificar o perseguido, impondo a este último a necessidade de conduta correta, a fim de que não lhe aconteça nada pior. Na perspectiva da psicologia, aquele que permanece em clima de desforço ata aos elos dos renascimentos inferiores, não conseguindo se libertar-se do ir e vir, por não luzir-lhe interiormente o amor, que é o único recurso propiciador da felicidade de depuração. O ódio aprisiona aquele que o mantém em relação a quem lhe padece a injunção penosa, sendo recíproco tornar-se cadeia cruel para ambos, o ofensor e o ofendido. Né? Se mantêm ligados pela cadeia, pela situação, pela injunção penosa, como ele nos diz, né? É uma prisão para os dois. Caso, no entanto, algum dos envolvidos na situação perturbadora consiga superar os sentimentos doentio, evidentemente sairá dessa cela escura, planando em outro espaço de claridade e vida. Isso se dá mediante o resgate pelo amor ao seu próximo, aquele mesmo a quem feriu, impensadamente ou não, procurando reabilitar-se. Deus sempre faculta o livre-arbítrio, é a nossa liberdade de escolha, de ser a melhor maneira de reparar os meus erros, os nossos erros, impondo-lhe quando a falência de propósito e de ato se faz a miudez, recursos mais vigorosos que são ao mesmo tempo terapêuticos para o espírito rebelde. A sua justiça estabelece parâmetros que não podem ser violados insensatamente, proporcionando meios valiosos de harmonia e plenitude, mediante os quais o amor é sempre o árbitro de todas as ocorrências. Desse modo, cumpre a cada consciência a prática do perdão e indistinto, porquanto assim, não ocorrendo, qual informou o mestre, daí do cárcere carnal, não saireis, enquanto não houverdes pago o último centil, facultando ao seu próximo todos os direitos que lhe são concedidos pelas soberanas leis da vida, conforme gostaria que a si mesmo fossem facultados, fazer ao próximo o que gostaríamos que fizesse para nós mesmos, né? Então não adianta, não tem jeito. Temos que colocar em prática o perdão, um passinho de cada vez. E para a gente falar um pouquinho mais sobre esse tema, tem um artigo do Jornal Consolador que ele fala sobre culpa, perdão e auto-perdão, que é bastante interessante, eu gostaria de dividir. A excelência do sentimento do perdão saiu das hostes da religião e adentrou nos conceitos terapêuticos da psicologia e da medicina, como a gente já leu
no trecho anterior. Ninguém mais tem dúvida de que a sanidade mental e o equilíbrio emocional têm raízes profundas no indivíduo que consegue exercer e receber o perdão, estabelecendo a nossa paz interior, né? Trazendo a saúde, o equilíbrio das nossas vidas. Porque, como a gente já leu no texto anterior, ele nos liberta. Desta forma, somos chamados diariamente a praticar o perdão no lar, o perdão no trabalho, no convívio social, nas pequeninas coisas do cotidiano, para que, quando necessário, possamos utilizá-la nas grandes mágoas, nas maiores dificuldades. E como treinamento de um atleta de alta performance, muito exercício para atingir as grandes vitórias. Precisamos começar das pequenas coisas. Às vezes a gente fala assim, nossa, é tão difícil perdoar, mas a gente já vem praticando esse exercício, né? Então vamos continuar praticando, primeiro parando de falar, parando de lembrar, esquecendo um pouquinho daquele, na medida do possível direcionando uma prece, mas nunca aquele mesmo ato, aquela dificuldade. Vamos se distanciar um pouquinho dessa dificuldade para a gente conseguir praticar esse exercício do perdão. E ele nos fala, o prefixo per significa o todo, total. Doar significa dar, doar totalmente esforço para amar um pouquinho mais. Se alguém pisar no seu pé sem querer, é relativamente fácil de perdoar. Mas se pisar no pé que está com a unha inflamada, cuja dor é muito superior e precisará de um esforço ainda maior, né? Então vamos pensar nessa questão do perdão como um exercício diário que a gente tem que fazer. Às vezes o perdão é quase instantâneo, também pode demorar algumas horas, às vezes dias, meses, anos e séculos, incluindo algumas reencarnações. Mas se entender que o perdão é inevitável à conquista da paz, da felicidade, peça fundamental na evolução do ser, e que sem o perdão sempre haverá pendência que mais cedo ou mais tarde deverão ser sanada, o indivíduo racionalmente empreenderá todos os esforços para atingir este intento e perdoar. Se eu sei que eu vou postergar essa situação de hoje para amanhã, para quê? Vamos resolver agora, vamos parar de postergar as coisas, de jogar lá para frente. Vamos reconciliar agora, resolver agora. Como a gente leu anteriormente, vamos resgatar um pouquinho dessa simplicidade da criança, vamos conversar abertamente sobre o que aconteceu e resolver as coisas de uma forma civilizada. Não é mais fácil do que deixar isso mais para frente, de colocar isso numa próxima reencarnação? No capítulo 10 do Evangelho, Bem-aventurados misericordiosos, o apóstolo afirma: perdoar os inimigos é pedir perdão para si mesmo, perdoar aos amigos é dar-lhe prova de amizade, perdoar as ofensas é mostrar que se tornou melhor do que antes. Perdoar, portanto, meus amigos, a fim de que Deus vos perdoe. Quando estamos perdoando o outro, estamos também exercendo o auto-perdão. Um é consequência do outro, porque somos com o outro como somos conosco mesmos. Às vezes também nós não nos perdoamos e nos punimos por aquilo que fazemos, né? Por causa dos nossos erros. Então também temos que aprender a nos perdoar. Allan Kardec indica no livro O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo, a psicoterapia do perdão e auto-perdão, arrependimento, dar-se conta que errou, expiação, desconforto e sofrimento moral pelo equívoco e reparação, o ato final e a corrigenda do erro. O verdadeiro perdão sempre envolve atividades reparadoras. Mágoas, culpas e ressentimentos servem como alerta, um despertar avisando que alguma coisa na nossa conduta está equivocada. Quando não trabalhamos com a tolerância e o perdão,
Trazem como consequências transtornos psiquiátricos ou doenças físicas. Emmanuel, na obra Pronto Socorro, nos diz que o remorso é um lampejo de Deus sobre o complexo de culpa que se expressa por enfermidade da consciência. Como você se vê no futuro, como afirmou Pierre Dac, líder francês da resistência nazista da Segunda Guerra Mundial. O futuro é o passado em preparação. Que passado queremos ter daqui a 20, 30 anos, ou na dimensão espiritual, ou nas próximas reencarnações? Vale a pena investir no perdão, consigo mesmo e com o outro, para que o remorso ou o arrependimento não sejam nossos companheiros do futuro. E aí, para encerrar, tem uma citação de Chico que nos diz que perdoar, sobre o perdão. Perdoar agora, perdoar hoje e perdoar amanhã, incondicionalmente. Recordar que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares, tanto quando ainda desajustados trazemos também as nossas. E aí encerramos por hoje com essa citação e que possamos refletir durante essa semana o quanto é precioso o perdão e quanto precisamos aprender a perdoar. Obrigado, meus irmãos, e boa tarde. Boa noite a todos. Aqui estamos para a sequência do estudo do livro Diversidade dos Carismas, do Hermínio Miranda. Mas antes de darmos início ao estudo, eu gostaria de dividir com os irmãos uma mensagem de um livrinho bem pequeno, cujo título é Viajor, um livro que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, do Espírito Emmanuel. A mensagem tem por título Caminhemos Amando. E vamos ver o que nos reserva esta mensagem. Descerrarás novos horizontes da eminência a que chegastes na grande peregrinação para os cimos do conhecimento, mas, a fim de que a verdade de tua experiência frutifique em talentos de paz e progresso, a benefícios daqueles que te seguem na retaguarda, não prescindirás do amor que sabe penetrar os enigmas do caminho de modo a resolvê-los com segurança. Para isso, para que a tua vitória não sofra egoísmo e isolamento, não bastará comentar a beleza da messe que te carreia frutos ótimos. É necessário te disponhas ao socorro da planta nascente, amparando a colheita futura na extensão da própria alegria. A verdade, brilhante como o sol e sólida como a força, garantindo o bem comum, necessita diluir-se infinitamente para não cegar as criaturas irmãs com o seu poder e esplendor. Não desdenhes compreender e auxiliar, a fim de que a luz em tuas mãos não se faça estéril ou destrutiva. A ciência de curar usa o remédio em doses justas para extinguir a enfermidade. O professor maneja símbolos para acordar o cérebro da criança no conhecimento mais alto. E o artista golpeia o mármore
com cuidado e carinho, dele arrancando a revelação da obra-prima. Guarda a lâmpada viva da verdade e ilumina com ela a trilha que te assegurará a desejada ascensão. Mas lembra-te de que Jesus desceu para auxiliar e servir sem contaminar-se com as nossas sombras, afastando-nos da treva para o campo ilimitado da luz. Voltando então ao nosso estudo, lembrando que estamos lendo o capítulo 8, que tem por título Clarividência. E nós faremos a leitura a partir do item 3, cujo título é Visão sem olhos. E nos diz o seguinte: como podemos observar a esta altura, a palavra menos indicada para rotular os fenômenos de clarividência é exatamente clarividência, que pouco ou nada tem a ver com a visão como a entendemos. Veja-se, por exemplo, esta preciosa observação de André Luiz no livro Mecanismos da Mediunidade. Atuando sobre os raios mentais do medianeiro, o desencarnado transmite-lhe quadros e imagens, valendo-se dos centros autônomos de visão profunda, localizados no diencéfalo, ou lhe comunica vozes e sons utilizando-se da cóclea. Isto do livro, então, Mecanismos da Mediunidade. Diencéfalo é a parte do cérebro que constitui a seção posterior do pós-encéfalo, do qual se desenvolvem o corpo pineal, a pituitária e outras estruturas do terceiro ventrículo. Quanto à cóclea ou caracol, é a parte anterior do labirinto no ouvido. Ainda sobre a função do diencéfalo na visão sem olhos, encontramos outro ensinamento em André Luiz, desta vez em Evolução em Dois Mundos. Discorre o autor espiritual sobre o mecanismo dos sonhos, quando a mente se volta no sono para o refúgio de si mesma e mobiliza os recursos do núcleo de visão superior no diencéfalo, de vez que aí as qualidades essencialmente ópticas do centro coronário lhe acalentam no silêncio do desnervamento transitório todos os pensamentos que lhe emergem no seio. Como se observa, portanto, é tarefa habitual do diencéfalo converter pensamentos em imagens, tanto comandado pela vontade do próprio encarnado, como sob o impulso de uma vontade alheia, de seres desencarnados, uma vez realizado o necessário acoplamento mediúnico. Logo, os espíritos se comunicam diretamente com o cérebro, onde estão localizados os centros de visão, audição ou olfato, sem a necessidade de fazer passar as impressões pelos sentidos correspondentes, utilizando-se para isso, no processo, dos raios mentais do médium. Nos domínios da mediunidade, capítulo 12,
clarividência e clareaudiência, Clementino confirma a atuação direta sobre os centros cerebrais respectivos, esclarecendo que os olhos e os ouvidos materiais estão para a vidência e para a audição, como os óculos estão para os olhos e o ampliador de sons para o ouvido. Simples aparelho de complementação. Toda a percepção é mental, o que, em outras palavras, é o que diz Boddington ao informar que os sentidos são meros canais de comunicação com a mente. Esta é que importa. Clementino vai um passo adiante ao ensinar que, ainda mesmo no campo das impressões comuns, embora a criatura empregue os ouvidos e os olhos, ela vê e ouve com o cérebro. E apesar de o cérebro usar as células do córtex para selecionar os sons e imprimir as imagens, quem vê e ouve na realidade é a mente. Muito bem, idêntico mecanismo ocorre com a dor física. Temos a nítida impressão e até convicção de que é o dedo do pé que dói quando damos uma topada, ou da mão quando o atingimos com uma desastrada martelada. Na verdade, porém, se a rede nervosa sofrer qualquer interrupção por ruptura, inibição ou anestesia entre o dedo do pé e o cérebro, não sentiremos dor alguma. Quanto ao caso particular da audição, Regina nos transmite algumas valiosas informações adicionais ao ser solicitada a expandir suas observações. Realmente, ela nota certa diferença na qualidade do som. Tonalidade, volume, ressonância, quando captado normalmente pelo ouvido externo ou quando levado diretamente à percepção mental. Às vezes, escreve ela, quando entidades me chamam pelo nome, eu as ouço com o ouvido comum, isto é, como se alguém estivesse ali comigo, fazendo soar no mesmo ambiente físico a voz. De outras vezes, e isto se aplica principalmente a espíritos brincalhões, o som da campainha da porta de entrada, embora repercutindo fisicamente, se assim posso dizer, tinha qualquer coisa de diferente na qualidade do som. Tanto que quando insistiam muito na brincadeira de mau gosto, e eu já cansada de ir à porta sem encontrar ninguém, eu mesmo tocava a campainha repetidamente para conferir e concluía: este aqui sim é o som da minha campainha de verdade. Não vou mais confundi-lo com o que eles estão produzindo. Parece, portanto, que no primeiro caso ocorria um fenômeno de som direto, equivalente ao de voz ou escrita diretas, dado que parecia a ela captá-lo pelo sistema usual de audição, enquanto
permanecia a vibração no espaço ambiental onde se encontrava. Já no segundo caso, o da campainha, o efeito sonoro era ainda que diferente de uma fonte geradora externa. Para melhor explicar tais sutilezas, ela esclarece que houve de 3 maneiras diversas. Primeiro, como se alguém estivesse ali, ao seu lado. Segundo, ainda aparentemente externo, mas com uma sutil diferença na qualidade do som. E terceiro, o som parece ocorrer dentro da sua cabeça, como se não houvesse uma fonte geradora externa. Dentro dessa mesma ordem de ideias, a de que os sentidos são meros instrumentos da mente, mas não a visão, a audição ou o olfato em si, Delane organiza, para explicar o problema da clarevidência, 3 hipóteses de trabalho. Primeiro, ou o pensamento do agente transmite ao clarevidente a imagem de sua pessoa e a dos objetos à sua volta. Segundo, ou é a visão normal do sensitivo que adquire uma extraordinária hiperacuidade. E terceiro, ou finalmente, o pensamento do agente determina uma exteriorização da alma do percepiente, que se desloca ao ambiente percebido por clarevidência. Delane decide pela terceira e última hipótese, ainda que reconhecendo ser a mais complexa. A primeira ele rejeita, pela simples razão de que o agente não tem condições nem de pensar em si mesmo no momento de um acidente, por exemplo, quanto mais no ambiente que o cerca. Como teria condições de transmitir toda a cena para alguém colocado à distância e às vezes considerável? A segunda é de fácil rejeição. Não há como aceitar que Swedenborg, por exemplo, pudessem ver em Göteborg, com seus olhos materiais, o incêndio que lavrava na rua em que morava em Estocolmo, como se lê no relato escrito por ninguém menos do que Immanuel Kant. Resta a terceira, ou seja, a de que o sensitivo se desdobra do seu corpo físico e vai em seu corpo perispiritual assistir à cena. A minha única dúvida com a hipótese de Delane está em que não vejo como o pensamento do agente pudesse provocar o desdobramento. O ilustre cientista francês é um expositor brilhante e muitíssimo bem documentado. Os casos com os quais ilustra suas exposições são inatacáveis, e ele vai conduzindo o leitor inexoravelmente às conclusões de que somente os postulados básicos do Espiritismo podem explicar e acolher as inúmeras modalidades de manifestação. Não resta dúvida, pois, de que a palavra clarevidência está sendo utilizada para explicar maior número de fenômenos do que
poderia fazê-lo. Ela foi proposta para caracterizar um só fenômeno, o da visão à distância, sem recorrer ao aparelho visual do ser humano encarnado. Nada mais que isso, o que a caracteriza como fenômeno anímico, ou seja, atividade da alma encarnada, basicamente sem interferência de espíritos desencarnados. Isto nos leva a acrescentar-lhe uma outra condição, a do desdobramento perispiritual. O grande cavalo de batalha da ciência moderna, que ainda não conseguiu digerir ou sequer deglutir a óbvia realidade de uma réplica do corpo físico, estruturado como este, mas de substância sutilíssima, nas últimas fronteiras da matéria, quando o território já é praticamente de domínio da energia. É com esse corpo energético que o ser desdobrado ou desencarnado pensa, vê, ouve, movimenta-se, sofre, ama, vive, enfim. O perispírito, segundo Kardec, é o princípio de todas as manifestações. Muito bem. Então, até aqui a nossa leitura de hoje. Na semana que vem, então, nós continuaremos a partir do item 4, cujo título é O que dizem os autores não espíritas. E vamos encerrar, então, este nosso tempo de estudos, elevando os nossos pensamentos ao alto e agradecendo ao Pai de infinito amor e bondade a oportunidade bendita deste pequeno convívio amoroso que vivemos aqui para o estudo deste livro que nos traz esclarecimentos acerca da mediunidade. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita, Senhor, a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje e sempre, e perdoa, Senhor, as nossas dívidas, nos ensinando a perdoar aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentações e livra-nos da prática e também do pensamento de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus.